Muito bom dia, graça e paz, amém? Antes de nós darmos início à mensagem dessa manhã, eu quero trazer apenas um pequeno aviso. Nós ainda temos jornada. Jornada é aquele nosso devocionário que é elaborado com um grupo de pastores para você ter uma leitura bíblica, a sua meditação, a sua oração ao longo de todo o ano. Vem numa caixinha bonitinha, tem uma caneta ali, e é muito legal de você presentear uma pessoa. E por a gente fazer parte, desse grupo de pastores que elaboram, a gente consegue um preço de custo, direto com a editora. Então, se você deseja um exemplar, ou mais de um exemplar da Jornada 2025, procure a irmã Thaís, que está ali ao lado da minha esposa, com a mão levantada. E o valor de cada jornada é R$22. Então você fala, eu preciso de 10, leva 10, paga o valor referente a 10, preciso de 5, preciso de uma. Então nós temos a pronta entrega Jornada 2025. Bom, esse era o único aviso dessa manhã. Então, mais uma vez, quero saudar a todos vocês com a graça e a paz de Cristo Jesus. Muito bom dia, você que nos visita pela primeira vez aqui na Igreja Presbiteriana do Parque. Nós somos uma igreja presbiteriana com tradição histórica no Brasil, pertencentes à IPB, e estamos aqui há mais de 10 anos na cidade de Indaiatuba. Que bom que você está aqui nessa manhã. Hoje é o último domingo de 2024. Não sei se você já parou para pensar nisso. Último domingo de 2024. E que ano, né? Que ano, meus amigos e minhas amigas. Ano fácil, ano difícil, ano de dores, ano de conquistas, vitórias. É tempo de refletir. Talvez você já esteja cansado daquela música que toca em todos os shoppings brasileiros, né? Então é Natal, né? O que você fez? O ano termina e começa outra vez. O ano termina, começa outra vez. O ano termina, começa outra vez. E assim acontece todos os anos. Mas você tem duas perspectivas. Algumas pessoas dirão que é só uma passagem de ano e nada muda, vida que segue. Não tem diferença nenhuma do dia 31 de dezembro e nenhuma diferença para o dia 1 de janeiro. Outras pessoas dirão, ano novo, vida nova, pastor. Mas, se não houver reflexão, tudo vai ser igual. Não adianta você falar ano novo, vida nova. Se você continuar permanecendo o mesmo ou a mesma, tudo será igual. A sabedoria está na reflexão dos nossos dias. Então hoje eu quero te chamar para essa última reflexão do ano de 2024, para a sabedoria. A sabedoria está na reflexão sobre os nossos dias. A sabedoria preserva a vida de quem possui sabedoria. E dito isto, eu te convido a você abrir a sua Bíblia ou acompanhar o texto base que vai ser projetado no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, nós leremos do verso 8 até o verso 12. Eclesiastes, capítulo 7, do verso 8 ao verso 12. E olha só o que a palavra de Deus nos diz. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Não diga isso, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Versículo 11, a sabedoria como uma herança é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. A sabedoria preserva a vida de quem a possui. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Ó Deus, Pai de amor, obrigado porque nós estamos diante da Tua palavra nessa manhã. Nos ensina, ó Deus, a entendermos e vivemos a sabedoria que preserva a vida, a sabedoria que reflete sobre os nossos dias,
a sabedoria que nos ensina a olhar de uma perspectiva espiritual para o ano de 2025, e assim a gente possa sermos completos do Teu Santo Espírito, para vivermos aquilo que o Senhor tem para cada família representada aqui em Cristo Jesus, que nós oramos. Amém e amém. O tema da nossa mensagem é esse: terminar é melhor que começar. Terminar é melhor que começar. Nós estamos no último domingo do ano, ainda é 2024, só que as pessoas já estão preocupadas com as resoluções do ano novo. Tem gente já fazendo aquela listinha para o que vai ser realizado em 2025. Em 2025 eu vou entrar na academia. Em 2025 eu vou deixar a minha barba crescer. Em 2025 eu vou emagrecer 10 quilos. Em 2025 eu vou dolarizar as minhas economias. Em 2025 eu vou viajar o mundo. Em 2025 eu vou mudar de emprego. E agora eu vou falar sério e vou conversar com o meu chefe. Em 2025 eu vou entrar na faculdade. Em 2025 eu vou comprar uma bicicleta, eu vou casar. Enfim, resoluções de ano novo, que acontecem sempre nessa época do ano. Mas ainda nós estamos em 2024, por isso eu peço licença para te perguntar: quantas resoluções de 2024 você completou? Volta lá em janeiro, na listinha que você fez. O que você completou? Ah, pastor, mas eu nem lembro que eu tinha escrito lá em 2024, em janeiro. E a única coisa que eu lembro é que eu iria frequentar a academia e eu falhei nisso. Como assim? A maioria das pessoas são especialistas em iniciativas, mas péssimas em acabativas. Tá certo, acabativa não existe no dicionário, né? Acabativa é um neologismo para a arte de terminar aquilo que você começou. Ou, ainda mais, a arte de terminar aquilo que talvez outra pessoa tenha começado e você vai terminar. E nesta manhã eu preciso te falar algo importantíssimo, que terminar é melhor que começar. Isso trata-se de um axioma bíblico que nós acabamos de ler, no verso 8, o fim das coisas é melhor do que o seu início. É o que a sabedoria escriturística está falando para nós nessa manhã. Terminar algo tem mais valor do que iniciá-lo. E por que o sábio está dizendo isso? O sábio está pensando no seu produto final. A maior satisfação quando você conclui um projeto, a maior recompensa quando você conclui uma tarefa, quando você fala, puxa, depois de anos, depois de tanta dedicação, estudos, esforço e tempo, eis o produto final. Uau, a satisfação disso. E diante do texto que nos alerta contra um problema que tem assombrado não somente a sociedade, mas muitos cristãos. Na verdade, o texto nos alerta para 3 problemas, e eu quero explorar um de cada vez. O primeiro problema que tem assombrado a sociedade, inclusive a vida de cristãos, que não deveria assombrar, é esse. Um problema é o pessimismo sobre o futuro. Isso tem assombrado a vida de muitas pessoas. Uma visão sombria do porvir. 2025 será terrível, pastor. Uma desconfiança com os dias vindouros. Nossa, pânico. É o que a gente ouve por aí. O Brasil vai quebrar. As nossas crianças irão sofrer. Não existe mais criança bem educada. A nossa juventude está perdida. Não sobrou ninguém. O mundo vai colapsar numa guerra mundial. Tudo vai dar errado. Nada vai dar certo. E aqui eu não estou negligenciando o fato de que as coisas não estejam tão boas assim. Nós sabemos que de fato algumas coisas não parecem ser tão promissoras em relação ao futuro. Mas a grande pergunta é como nós cristãos nos portamos diante desse cenário. Como eu e você, que estamos firmes na rocha que é Cristo Jesus, olhamos para 2025. Essa é a grande reflexão. Para qualquer coisa que tenha a bênção de Deus, qualquer coisa que tenha a bênção de Deus, nós sabemos que todas elas irão acabar bem em seu final.
Essa é a grande verdade. Todas as coisas ficarão bem quando todas essas coisas estão enraizadas em Cristo Jesus. Isso não é um axioma inventado pelo pastor Laci. Isso é o que a Bíblia diz para mim e para você, lá em Romanos 2:28. Sabemos que Deus age no quê? Em poucas? Em todas. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus está agindo até mesmo em situações difíceis, complexas, tragédias, catástrofes. Deus está permitindo e usando isso para que isso seja contornado e restaurado em algo bom, plenamente bom. É isso que a Bíblia diz para mim e para você. E é dessa maneira que nós devemos olhar para frente. E isso muda o nosso posicionamento para 2025. É assim que acontece na história do povo de Deus. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo do Antigo Testamento, quando o povo de Israel retorna para Jerusalém, após um longo exílio lá na Babilônia. Eles construíram então um outro templo, porque o templo tinha sido destruído. Quando a construção começou, algumas pessoas duvidaram francamente, isso não vai para frente, isso não vai ficar bonito, isso não é certo, isso não vai ser concluído. No entanto, o profeta Zacarias profetizou no capítulo 4, verso 10, não desprezem os começos humildes, não desprezem os pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Ou seja, não despreze as iniciativas humildes, porque o construir, o desenvolver, será possibilitado pelo poder e a graça de Deus. Então, é esse princípio que deve ser desenvolvido para as nossas vidas, quando nós olhamos agora para janeiro, semana que vem, 2025 é semana que vem. Pequenos começos são conduzidos a grandes realizações pela graça de Deus. É isso que você deve levar para o seu coração. Pequenos começos são conduzidos a grandes realizações pela graça de Deus. É o poder de Deus. Para 2025, você deve se concentrar nos pequenos passos, no que você vai fazer e deixar que a graça de Deus conduza a sua história. Como está a sua vida de oração? A sua obediência a Deus para 2025, concentre-se nisso. Tempo com a família. Em 2025 eu vou ter mais tempo com a minha família. Em 2025 eu vou me dedicar ao que é mais importante, na formação espiritual dos meus filhos. Em 2025 eu não vou reclamar e pedir um outro emprego e alterar e entrar em discussões sem fim com o meu chefe, com os meus colegas de trabalho. Em 2025 eu vou glorificar a Deus no meu trabalho, com aquilo que Ele me deu, com os meus dons e os meus talentos. E ao fazer isso, e ao imaginar isso, eu te convido nessa manhã, como será a sua vida daqui 20 anos? Orando. Como você acha que você vai se encontrar daqui 20 anos, passando 20 anos orando? Como será a sua família daqui a 10 anos, você investindo tempo com os seus familiares? Tempo de qualidade, tempo de amor, tempo de carinho, tempo de conversa, diálogo. Quem serão os seus filhos, crianças, na fase adulta, depois que você tiver investido na formação espiritual deles? Pequenos começos se tornarão grandes coisas no poder e na graça de Deus. Por quê? Porque terminar é melhor que começar. Perceba, terminar é melhor que começar. Não que começar não seja ruim, começar é maravilhoso, sempre foi, né? Eu lembro quando eu e a minha esposa começamos o nosso casamento. Foi maravilhoso, foi memorável, mas a grande questão é como nós terminaremos lá, velhinhos, juntos. Terminar é melhor que começar. É uma grande alegria quando você inicia a faculdade, mas como você vai terminar a sua vocação profissional? Esse é o grande ponto. Terminar é melhor que começar. É maravilhoso quando você recebe a notícia de que o seu filho ou sua filha nasceu, mas terminar é melhor que começar. Como você verá os seus filhos casando e vivendo a vida como adultos, porque você os formou espiritualmente. O texto continua, nos traz um segundo alerta: não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, verso 10. Não diga isso,
Porque os dias do passado foram melhores? Pois não é sábio fazer tais perguntas. Esse é o segundo problema. O segundo problema apontado no texto bíblico é aqui, nostalgia pelo passado. Se a tentação do verso 8 é um pessimismo em relação ao futuro, a tentação do verso 10 é uma nostalgia pelo passado. É um outro problema. Um problema em relação ao futuro, de olhar que está tudo ruim, nada vai melhorar, mas um problema também profundo é você olhar para o passado e ficar falando, os bons e velhos tempos. Se eu pudesse voltar no tempo. Tempo bom foi o tempo lá atrás. Quando eu era jovem, as coisas eram diferentes. Porque, pastor, você não viveu. A década de 60 foi a melhor década que a nossa humanidade pôde desfrutar. Porque naquela época nós não tínhamos problemas. Tudo era melhor. Era menos criminalidade, menos doenças, menos desigualdade, mais paz, mais amor. Mentira! Mentira, gente. Ilusão. Ilusão. Geralmente as pessoas desejam voltar para o jeito que as coisas eram, muito possivelmente porque elas já se esqueceram das coisas ruins daquela época. Elas só guardaram as coisas boas. Então elas querem voltar para aquele tempo, mas elas esqueceram o quão difícil e quanta coisa ruim tinha naquela época. É meio até incoerente, assim, você achar que é melhor voltar para uma época onde as pessoas morriam de tuberculose. Gente, não faz sentido. Tempo bom era quando não existia raio-x. Gente, não existe isso. Tempo bom é quando não tinha micro-ondas, né? Quando a gente ia a cavalo a São Paulo. Não faz sentido. Tinha coisa ruim no passado, tem coisa ruim no presente. Tem coisa boa no passado, coisa boa no presente. E mesmo que algo tenha sido bom no passado, o sábio está nos ensinando que o passado já não se alcança. Esse é o ponto. Mesmo que tenha coisa muito boa, já foi. Você não alcança mais. E às vezes a gente tem memórias afetivas, né? Eu lembro quando eu era criança lá em Itapetininga. Poxa, lá em Itapetininga, meus amigos, a gente ia na praça, e era tudo tão diferente, comia pastel, quinta-feira, 7 horas da manhã, antes de ir para a escola, e no domingo, passava de novo pela feira, pegava mexerica, ia para a escola dominical, saía da escola dominical, assistia o glorioso Derac jogar a série F do Paulistinha. Gente, não existe mais isso. É insanidade eu querer voltar a esse tempo. E mesmo que eu volte, vou morar em Itapetininga. Já foi. Não se entra no mesmo rio 2 vezes, porque já foi. Você está buscando algo que você já viveu, mas já foi. É insensatez definhar sobre o desejo daquilo que já se foi, ao invés de encarar a realidade daquilo que já é. O texto está nos chamando a encarar a realidade do que é, porque definhar sobre o passado é tolice. O povo de Deus também vivenciou essa prisão, que vamos chamar de prisão nostálgica, né? Vou usar novamente o exemplo da construção do segundo templo. Principalmente na época ali de Esdras e Neemias, os sacerdotes não eram pessoas comuns, sacerdotes, os mais idosos. Esdras capítulo 3, choraram em alta voz quando viram os alicerces do novo templo, pois na mente deles não seria tão bonito e glorioso quanto o templo de Salomão. Nós estamos falando dos mais idosos, chorando em alta voz, porque estavam vendo algo sendo construído, mas ao invés de ver com alegria, falaram, isso não vai ser tão bonito quanto era o nosso antigo templo de Salomão. Quando nós olhamos para o passado, como se fosse melhor que o presente, nós desconsideramos o poder de Deus trabalhando em nosso tempo. Isso é um grande erro. Olhar para o passado como se fosse melhor é ignorar Deus trabalhando no presente. Porém, quando nós reconhecemos que Deus está agindo
em 2024, que Deus opera em 2025, que Deus está presente no passado, presente e futuro, que Ele é soberano. Nós não mais ficamos olhando para o retrovisor, mas nós olhamos para o para-brisas, na certeza de que o melhor está por vir. Nós olhamos para frente. Você não pode esquecer que o para-brisa é bem maior que o retrovisor. Se você ficar olhando para trás, você não enxerga o futuro que Deus está preparando para aqueles que o amam. O melhor está por vir. E para o povo de Deus, no Antigo Testamento, o melhor estava por vir. Qual que era o melhor que estava por vir para o Antigo Testamento? É o que nós acabamos de celebrar no Natal, a encarnação do Deus Filho. O melhor estava por vir e veio. Cristo Jesus, o Messias, o eterno Filho de Deus, se encarnou. Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e vive para todo sempre. Então, para o povo do Antigo Testamento, o melhor estava por vir. E para nós, hoje, como igreja de Cristo Jesus, o melhor também está por vir. A segunda volta de Cristo Jesus, quando Ele fará, de acordo com Apocalipse 21, verso 5, nova todas as coisas. Ele vai restaurar todas as coisas, sem dor, sem morte, sem choro, sem doenças, somente vida plena e abundante e eterna. Ou seja, o término sempre será melhor que o início. Romanos 13, verso 11, nos lembra: façam isso, vivam dessa maneira, compreendendo o tempo em que vivemos. Essa mensagem é sobre reflexão dos nossos dias. Compreenda o tempo em que você vive, mas não se desespere. O autor de Romanos, Paulo, continua: porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Está melhor, está mais próxima. Jesus está voltando. Agora, obviamente que isso exige de nós paciência, discernimento sobre o tempo, discernimento sobre a cultura, discernimento sobre a sociedade atual em que nós vivemos. Por isso o sábio vai nos alertar ao terceiro problema. Qual que é o terceiro problema? O pecado da exasperação. Exasperar-se é se desesperar intensamente. É o se irritar com tremenda facilidade, rapidamente, intensamente. Você estoura, você explode. E assim diz o verso 9: não permita que a ira domine, depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Ira e tolice caminham ali um do lado da outra. Quando as coisas não acontecem no seu tempo, se algum projeto não foi realizado em 2024, se 2025 será mais difícil para você, não se desespere. A palavra de Deus é: desacelere, ao invés de ficar com raiva rapidamente. Esse tipo de ira que o texto bíblico está nos dizendo é aquela exasperação que explode quando nós pensamos que algo não está acontecendo tão rápido como deveria, e normalmente nós achamos que nós temos o direito de nós nos irarmos. O teólogo Richard Foster já tinha dito na década de 80 que a superficialidade é a maldição dos nossos dias. Hoje nós estamos imersos numa sociedade ansiosa. Jonathan Haidt, um livro maravilhoso aos pais de crianças, Geração Ansiosa. Anote aí para você, Jonathan Haidt, Geração Ansiosa ou Geração da Ansiedade, algum tema assim. Best-seller nos Estados Unidos, o porquê que as nossas crianças já estão ansiosas. Elas já estão sofrendo com crises de ansiedade e de pânico, porque a nossa sociedade é tudo para ontem, para ontem, para ontem. E aí, quando a gente não vê alguma coisa acontecer, a gente se exaspera. Mas a palavra vê essa exasperação pelo que ela é: loucura pecaminosa. Afaste-se disso. Porque essa exasperação, essa ira depressa, ela é uma imaturidade espiritual. Ela é uma desconfiança de Deus soberano.
ela é, com o perdão da palavra, um mimimi espiritual que está imerso numa desconfiança subjacente da soberania de Deus. Você não olha para a soberania de Deus, aí você se desespera, porque você é imaturo. E essa impaciência não pode governar a sua vida, nem hoje, 2024, muito menos em 2025. Precisamos clamar para que o Espírito Santo nos dê paciência. Paciência para enxergarmos que terminar é melhor que começar. E aqui está a aplicação para as nossas vidas. Olhe espiritualmente para 2025. Você não vai olhar para 2025 como todo mundo está olhando lá fora. Você vai olhar como um cristão e uma cristã. Você vai olhar espiritualmente para 2025. O verso 8 nos lembra: o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. A paciência é melhor que o orgulho, e todos nós sabemos isso. Ou seja, em vez de você presumir arrogantemente que você sabe o melhor, que você tem o tempo correto, que você tem um planejamento perfeito, que você acha que Deus deve cumprir, não os propósitos dele, mas os seus propósitos, você se submete humildemente ao processo de Deus. E ao invés de ditar ordens a Deus, você se coloca debaixo da soberania e pede que Ele te conduza no processo da vida, porque a condução de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, é fácil? Não é. Nós sabemos disso. Exige humildade, exige confiança. E tem um detalhe nesse texto, que talvez por uma questão da leitura ficar mais fluida e dinâmica, a NVI optou por não trazer literalmente o que o texto em hebraico está apresentando aqui para nós, mas que é um axioma importante, porque não existe apenas uma palavra aqui para paciente nesse verso bíblico. Se você buscar as cópias em hebraico, você vai ver que aqui existe duas palavras, harek e ruach. Harek, paciente, ruach é espírito. Então a melhor tradução é paciente em espírito. É uma paciência da alma. O fim das coisas é melhor que o seu início. E o paciente em espírito é melhor que o orgulhoso em espírito. A mesma construção hebraica aqui aparece também para orgulhoso. A palavra ruá aparece aqui para orgulhoso também. Você pode fazer a anotação na sua Bíblia. Não é pecado anotar na sua Bíblia. Você pode escrever que aqui do lado do paciente tem espírito. Aliás, hoje tem umas Bíblias interessantíssimas. Eu dei de Natal, semana passada, para minha filha Isabela. Bíblia do ladinho aqui tem espaço para anotação, né, com lugarzinhos ali da Thomas Nelson, Bíblia bonita. Não estou ganhando nada para falar da editora Thomas Nelson, pelo contrário, paguei a Bíblia lá, mas é super bonitinha, você pode fazer anotações. Anote aí, paciente em espírito. É uma paciência da alma, é uma paciência do interior. E aí você guarda em seu coração, tenha uma perspectiva espiritual do que está acontecendo na sua vida e ao seu redor. Espere em Deus. Confie em Deus. Tenha certeza de que Ele está cuidando de você, de que Ele está preparando o melhor para a sua vida. E então, ao você entender isso espiritualmente, não apenas entenda aqui, traga para o seu coração, viva isso na área da santificação, em todas as áreas da santificação na sua vida. Quando o teu casamento estiver difícil, lembre-se que você deve ser paciente em espírito. Você não vai desistir, você vai permanecer, mas permanecer onde? Em Deus. Quando dificuldades sobrevierem em sua vida profissional, creia, mas crer no quê? Não é um tipo de fé solta, não é um tipo de feitiçaria, mas é uma fé alicerçada no Deus vivo, no Deus revelado na pessoa de Cristo Jesus. Você crê nele, você crê a tua vida
profissional nele, de que tudo vai ficar bem. Quando o mundo traz uma projeção pessimista para você, você liga o jornal e fala, 2025 vai ser terrível, a economia não só brasileira vai quebrar, mas a mundial vai quebrar, e você vai ficar pobre, e tudo vai se acabar, e um pânico geral instalado globalmente, não só nacionalmente, mas globalmente. Lembre-se de que em Deus, o melhor está por vir. Isso é olhar espiritualmente. O melhor está em Deus. E aí vem um grande desafio, porque não é orar sobre Deus, faça algo na minha história, me dê um emprego X, me dê uma promoção Y, transforme tal coisa aqui, transforme. Não é sobre isso, é sobre orar, Deus, eu espero em Ti. Eu confio em Ti. Eu tenho esperança em Ti. E quando você aplicar esse olhar espiritual para o seu futuro, aí sim você será mais sábio. Aí sim você vai viver com paz, certeza, amor e confiança em Deus ao longo dos seus afazeres para 2025. Concluindo, o verso 12 nos diz, a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Proteção também pode ser traduzido para sombra, né? Uma sombra, uma proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. O sábio que escreveu esse texto, atribuído a Salomão, ele sabe muito bem que o dinheiro traz conforto. O dinheiro traz segurança. O dinheiro traz um tipo de sombra, mas é como a sombra também passa. E de certa forma o dinheiro traz um certo controle diante das contingências da vida. Nós sabemos disso. Nós sabemos que o dinheiro nos ajuda com um plano de saúde. Nós sabemos que o dinheiro nos ajuda com uma outra alternativa para uma aposentadoria, no momento talvez mais fragilizado da sua vida. Nós sabemos que o dinheiro te ajuda a morar num bairro, num local, numa cidade mais segura. Todos nós sabemos disso. Mas o sábio também entende que o dinheiro é sombra. O dinheiro é transitório. Essa proteção, ela é passageira. E o sábio sabe que o dinheiro é ineficaz para a alma. Para a alma ele é ineficaz. A vantagem do conhecimento, ele diz, é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. O dinheiro não preserva a vida de quem a possui. A sabedoria preserva a vida de quem a possui. Isso é muito mais do que uma animação. Isso é muito mais do que um axioma para uma ciência ou para um conceito filosófico. Trata-se de um sentido interno, elevado do nosso eu. Conhecimento é vida. Ou aquela máxima latina, talvez atribuída a Cícero, ou talvez não, porque a frase é muito antiga, né? Viveresti cogitare. Viver é pensar, é refletir. Refletir, porque quem reflete tem sabedoria, e sabedoria gera vida. Mas ainda mais esse conceito ainda está no campo filosófico, porque o texto bíblico diz que a sabedoria traz vida, preserva a vida. E nós sabemos que nenhum conceito filosófico gera vida. Nós sabemos que nenhum tipo de título, posse ou conhecimento científico gera vida. Meus irmãos e minhas irmãs, a única coisa que pode preservar ou trazer a vida é a sabedoria espiritual. E essa sabedoria espiritual vem do Eterno. O Eterno que nos diz, lá em Deuteronômio capítulo 8, nem só de pão viverá o homem, mas do quê? De toda palavra que procede da boca do Senhor.
Deuteronômio 8:3. Ou nas palavras de Cristo Jesus, que diz em João capítulo 6, as minhas palavras são espírito, as minhas palavras são vida. Ainda em João capítulo 6, verso 68, Jesus afirma, para onde vocês vão? E aí o discípulo responde, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Isso só está em Cristo Jesus. São as palavras de Cristo que nos livram do pecado da exasperação. Você está desesperado? Você foi pego pelo pânico geral em relação a 2025? Cristo Jesus te liberta. É a palavra de Cristo, é a sabedoria de Cristo. São as palavras de Cristo que nos ajudam a ver com os olhos espirituais o que Deus está fazendo em nossas vidas e que vem coisa muito boa em 2025, porque tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. São as palavras de Cristo que nos conduzem na mais absoluta certeza de que terminar com Jesus é melhor do que começar, pois nele, em Cristo Jesus, há sempre o melhor. A cada dia há melhor, pois as misericórdias e a graça de Deus se renovam a cada dia. E com essa certeza, nós olhamos para 2025. Não há o que temer para 2025. Ou a graça de Deus, ou a misericórdia de Deus não vai se renovar no dia 1 de janeiro de 2025. Claro que vai, eu creio. Nós cremos, ela se renova a cada manhã. Olhe espiritualmente para 2025, na certeza de que o melhor está por vir. E com Cristo Jesus, você viverá, não como tolo, não como negligente, não como insensato, mas como sábio. O sábio que está alicerçado na rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Enquanto a equipe de louvor se dirige aqui à frente para nos conduzir na última canção, você vai ter lições práticas de vida. Lições práticas de vida, não somente para essa semana, principalmente para essa semana, mas que você leve para o ano de 2025. A primeira lição você vai responder a essa pergunta: o que Deus tem feito em sua vida? Você vai anotar um pequeno passo, um pequeno começo, que você pode dar para concluir algo que começou, seja espiritual, pessoal ou profissional. Termine. Sabe aquela resolução de 2024, ou até mesmo de 2023, que por alguma razão você falhou, você parou? Volte para ela, termine. É a direção de Deus para a sua vida? Continue. Eu tinha um plano bíblico de leitura, pastor. Eu falhei 1, 2 vezes, me senti culpado, e aí deixei a Bíblia lá de lado. Volta, conclua, termine. Não caia naquela pressão culposa, às vezes você vai fazer o plano de leitura bíblica de 1 ano, e aí você começa bem, janeiro você está voando, está quase terminando o Pentateuco, aí chega carnaval, feriado, retiro, viagem, você perdeu 1 dia, aí você perdeu 2 dias, aí você tinha na sua planilha, que eram 5 capítulos por dia e 7 no domingo, aí o que você vai pensar? Perdeu 2 dias, o que você vai fazer no 3º dia? Eu tenho que ler 15 capítulos, errou, é assim que você perde o teu planejamento bíblico, que aí você não vai dar conta de ler 15 capítulos por dia, você volta de onde você parou, você lê 5 capítulos, porque o terminar não é sobre você concluiu a leitura bíblica, ganhou 5 tijolinhos no céu, é sobre você se encontrar com Deus vivo diariamente na sua vida. Por isso que nós lemos a Bíblia todos os dias. Então não desista, não se sinta culpado. Perdeu 2 dias, perdeu 1 semana, está tudo bem, volta de onde você parou. 5 capítulos por dia, era esse o seu plano? Você não vai terminar em 1 ano? Tudo bem, você vai terminar em 1 ano e 6 meses. Continue, termine, seja bom em acabativa, não iniciativa. Segunda lição, escreva 3 motivos de gratidão a Deus pelo ano de 2024. 3 motivos. Algo aconteceu na sua vida, Deus abençoou, 2024, escreva 3 motivos.
Não só escreva, compartilhe na sua casa. Compartilhe com o seu esposo, compartilhe com a sua esposa. Pergunte para o seu esposo, pergunte para o seu filho, pergunte para a sua mãe. Mãe, você já escreveu 3 motivos? Eu queria saber quais são os 3 motivos. Olha os meus 3 motivos, compartilha. Faça esse exercício em família. E por fim, ore diariamente, pedindo paciência e um olhar espiritual para as situações que você enfrenta. Lembre-se do axioma, o fim das coisas é melhor que o início. Então olhe espiritualmente, peça que Deus te dê esse olhar espiritual. Tem gente que pensa que a caminhada cristã é assim, né? Fui encontrado por Cristo Jesus, agora minha vida vai decolar retinha, assim, ó. Nada vai acontecer de ruim para mim, eu vou só vencer, ganhar e por aí vai. Não é assim. Mas a caminhada com Cristo Jesus também não é para baixo. Como é a caminhada com Cristo Jesus? É assim, você é encontrado por Cristo, aí você passa às vezes por momentos de platô espiritual, às vezes acontece alguma coisa, você desanima, você cai num vale, aí o Espírito vem, te reanima, você ganha força de novo. É como um gráfico, mas esse gráfico está sempre subindo, porque o nosso Deus nos persegue com a sua bondade e fidelidade. É Ele que nos anima. Então, vai ter momentos sim que você vai estar num platô espiritual, e isso é muito difícil. Às vezes você vai estar numa crise espiritual, e aí você vai falar assim, nossa, eu preciso orar, eu preciso que Deus converse comigo, me resgate, e Ele vai te resgatar. É esse olhar espiritual, de que com Cristo, não importam as circunstâncias, você está sendo formado espiritualmente, e você está sempre melhorando em Cristo Jesus. O fim das coisas é melhor que o seu início. Que essas práticas te ajudem a viver sabiamente em 2025. Vamos cantar agora. Eu quero te convidar a se colocar em pé, porque o que nós vamos cantar é uma frase: confiamos em teu infinito amor. 2025 é semana que vem. Confiamos no amor infinito de Deus.